Olá, gente, tudo bem? Vamos começar uma aula sobre soluções. Começando pela definição de coeficiente de solubilidade. Vamos então realizar 3 experimentos. Você vai pegar 3 copos, em cada copo você vai colocar 100 gramas de água. E nesses copos você vai começar a adicionar sal de cozinha, cloreto de sódio. No primeiro copo você coloca 20 gramas e agita para dissolver tudo. No segundo copo você coloca 36 gramas e agita para dissolver tudo. E no terceiro copo você coloca 40 gramas e você agita para tentar dissolver tudo. Considere também que todos os experimentos foram realizados a 20 graus Celsius. Resultado: no primeiro copo, todos os 20 gramas se dissolveram e essa solução é chamada de insaturada. No segundo copo, 36 gramas do sal se dissolveram completamente em 100 gramas de água e você vai chamar essa solução de solução saturada. No terceiro copo, adicionaram-se 40 gramas do sal. Porém, observa-se que uma parte dissolveu e uma parte foi para o fundo do recipiente mesmo depois de agitado. Muito bem, essa solução ela está saturada com o corpo de fundo. Quantos gramas se dissolveram? Se dissolveram 36 gramas. Então foram para o corpo de fundo 4 gramas que não se dissolvem nessa temperatura. Agora podemos definir o que é coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de um soluto que se consegue dissolver no solvente a uma certa temperatura. No exemplo do sal na água, o máximo é 36 gramas por 100 gramas de água a 20 graus. Este é o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio na água. Então, na primeira experiência, que foram colocados 20 gramas de sal em 100 gramas de água, a solução estava ainda insaturada, quer dizer, não tinha chegado ao seu limite máximo. Quando você colocou 36 gramas, você colocou o máximo que dá para dissolver, então essa aqui é uma solução saturada. E se você colocou 40 gramas, a solução ficou saturada, só que agora aparece o corpo de fundo. Logo, a solução está saturada com o corpo de fundo. Examine agora mais algumas definições de alguns termos usados nesse assunto. O que é solução? Solução é uma mistura homogênea, formada por duas substâncias no mínimo. É chamada de homogênea porque apresenta as mesmas propriedades em toda a sua extensão e não dá para você distinguir o que é soluto e o que é solvente. Quem é uma substância, quem é a outra. Conclusão: toda solução é uma mistura homogênea. Nesse exemplo que nós estamos dando, nós colocamos sal de cozinha e água. O sal de cozinha é sólido a temperatura de 20 graus e a água é líquida a temperatura de 20 graus. Quando você mistura os dois, a solução, a mistura, tem um aspecto de um líquido. Daí se define solvente como sendo a substância que confere o estado físico final à solução. O soluto é a substância que vai se dissolver no solvente. Nesse exemplo, o NaCl é o soluto e a água é o solvente. Agora, quando as duas substâncias que se misturam estão no mesmo estado físico, por exemplo, água e álcool, os dois são líquidos. Então, o solvente vai ser aquele que estiver em maior quantidade, em maior número de mols. E, finalmente, o que é o corpo de fundo? Bem, o corpo de fundo é o excesso de soluto que foi colocado e que não se dissolveu. Uma última observação é que o coeficiente de solubilidade pode mudar se mudar a temperatura. Vamos agora resolver 3 pequenos exercícios a respeito deste assunto, que é exercício 1. Qual é a massa de cloreto de sódio que se dissolve em 400 gramas de água a 20 graus? Dado: coeficiente de solubilidade do sal na água é 36 gramas por 100 gramas de água. Resolvendo. Bem, você sempre parte do coeficiente de solubilidade, porque ele informa qual é o máximo que dá para dissolver. Então, dá para dissolver no máximo 36 gramas do sal em 100 gramas de água. Então, você vai conseguir dissolver X em 400 gramas de água.
Faz a regra de 3, você vai achar que X é igual a 144 gramas de NaCl. Se dá para dissolver 36 gramas em 100, então vai dar para dissolver 144 em 400 gramas. Vamos para o próximo. Exemplo 2. Qual a massa de água necessária para dissolver 180 gramas de cloreto de sódio a 20 graus? Qual que é o coeficiente de solubilidade? É 36 gramas por 100. Então, se dá para dissolver 36 gramas em 100, então se você tiver 180 gramas de sal, vai precisar de quanto de água para dissolver tudo? Então, 36 gramas é o máximo que se dissolve em 100. Então, 180 gramas, você terá necessidade de X gramas de água para se dissolver. X vai ser igual, faz a regra de 3, vai ser igual a 500 gramas de água. Beleza? Muito fácil, né? Pra frente. Vamos passar então agora para o terceiro exercício. Então é assim, qual a massa de água e de sal, agora são duas perguntas, presentes em 800 gramas de solução saturada a 20 graus Celsius. Muito bem, esse exercício agora tem uma novidade, porque agora ele se referiu à solução, nem se referiu ao soluto e nem se referiu ao solvente. Então, o primeiro passo é você saber o seguinte, quanto é que você tem do soluto, quanto é que você tem do solvente na solução saturada. Então você sabe qual é o coeficiente de solubilidade. Solubilidade não é 36 gramas em 100 gramas de água. Então você vai fazer um desenho aí colocando 36 gramas, 100 gramas de água. E agora quanto é que pesa a solução? A solução é o soluto mais o solvente. Então vai dar 36 mais 100 vai dar 136. Então agora a gente pode armar duas regrinhas de 3. Assim, 36 gramas de sal se dissolve em 100 gramas de água ou em 136 gramas de solução saturada. Quer dizer que a solução saturada é o soluto mais solvente, 136. Então, X gramas do sal se dissolvem em Y gramas de água e vão produzir 800 gramas de solução saturada, como diz o enunciado. Bom, então vamos dividir isso aqui em duas partes. Então, a primeira regra de 3, calculando X. Se 36 gramas se encontram em 136 gramas de solução saturada, então X gramas de sal vão se encontrar em 800 gramas de solução saturada. Faz a regra de 3, vai dar 212 gramas do sal, aproximadamente 212. Tá muito bem. E para você calcular quanto é que você tem de água? Bom, se você já sabe que tem 800 gramas no total e 212 são do sal, a diferença é da água. Você pode fazer por diferença ou pode fazer com uma nova regra de 3. Assim, 100 gramas de água estão presentes em 136 gramas de solução saturada. Então, Y gramas de água estarão presentes em 800 gramas de solução saturada. Muito bem, faz essa conta, vai ser igual a aproximadamente 588 gramas de água. Veja bem que a soma do soluto com solvente, 212, que é o soluto, mais 588, vai dar exatamente os 800 gramas de solução. Tudo bem? Bem, a segunda parte agora dessa lição se refere à variação da solubilidade em relação à temperatura. Assim, coloca-se um composto, uma substância em água, até aparecer o corpo de fundo. Agora, variando a temperatura. Você pode colocar essa solução na geladeira ou pode colocar num forno, num lugar que pode aquecer essa solução. Bem, você vai verificar o seguinte. Tem algumas substâncias que se dissolvem melhor quando você aquece. Se você vai fazer uma experiência desse tipo, você vai notar o seguinte, que o corpo de fundo é a parte que não dissolveu, certo? Se você aquecer,
ele vai se dissolvendo, quer dizer que a parte que fica no fundo do recipiente vai ficando cada vez menor. Você pode aquecer até um ponto que tudo se dissolva. Depende da quantidade do corpo de fundo. Mas tudo bem. Se você aquece e dissolveu mais, é chamada de dissolução endotérmica. E graficamente, a gente pode observar o seguinte: num gráfico de coeficiente de solubilidade em função da temperatura, você vai ver que à medida que aumenta a temperatura, a solubilidade vai subindo. Isso significa que durante a dissolução, a substância absorveu o calor, denominando-se então de dissolução endotérmica. Bem, mas só uma pequena observação: se você tiver colocado na geladeira, quer dizer que esfriou. Se esfriou, diminuiu a solubilidade. Quer dizer que vai aparecer um corpo de fundo agora maior. Tá bom. Vamos agora para um outro exemplo, que é uma chamada de dissolução exotérmica. Ou seja, essa dissolução exotérmica, quando o soluto se dissolve, há uma liberação de calor. Esse é um fenômeno que você pode observar. Porque quando libera calor, aquece o recipiente. Bom, vamos fazer a experiência. Coloca numa geladeira ou coloca no forno. Quando você coloca na geladeira, você vai notar que o corpo de fundo diminuiu. Quer dizer que uma parte do corpo de fundo se dissolveu. Então quer dizer que se colocar na geladeira, ficou mais solúvel. Bem, isso acontece com algumas poucas substâncias, mas acontece. Então, nesse caso, a geladeira retira calor. Quer dizer que ela facilita a dissolução. Por isso é chamada de dissolução exotérmica. Graficamente, acontece o seguinte: à medida que você vai esfriando, a solubilidade vai aumentando. Ou, à medida que você vai aquecendo, a solubilidade vai diminuindo. Nós já conhecemos o coeficiente de solubilidade do sal na água, que é 36 gramas por 100 gramas de água a 20 graus. Então, se você colocar 30 gramas de sal em água, a solução vai estar insaturada. Por quê? Porque ainda não atingiu os 36, quer dizer que ainda não atingiu o limite máximo, que é o coeficiente de solubilidade. Então, abaixo do coeficiente de solubilidade, a solução está insaturada. Mas se você colocou 40 gramas, vai dissolver no máximo quanto? 36. Então, você vai ter assim, 36 gramas é o limite máximo. A solução está saturada. Mas se você colocou mais do que 36, vai para o corpo de fundo. Quer dizer, o corpo de fundo é a parte que não dissolveu, ou seja, não faz parte da solução, mas está dentro do mesmo recipiente. Então você fala assim: essa aqui é uma solução saturada com corpo de fundo. Se você quiser, você pode filtrar e tirar o corpo de fundo, essa parte que não dissolveu. Mas não é isso que eu quero que ele permaneça lá dentro. Aí eu vou fazer o quê? Vou aquecer. Quando eu aqueço, eu vejo que o corpo de fundo se dissolve, desaparece do fundo. Bem, mas aí a temperatura já não é mais a mesma. Tudo bem, mas de qualquer maneira ele se dissolveu, mas mudou a temperatura. Tá bom, e se você agora abaixar a temperatura? Se você abaixar a temperatura novamente até chegar a 20 graus, o que vai acontecer? De novo vai aparecer o corpo de fundo. Então você volta a ter uma solução saturada com o corpo de fundo. Vou repetir. Você pegou 40 gramas, colocou em 100 gramas de água, 36 gramas se dissolveram, 4 gramas não se dissolveram. Foi para o corpo de fundo. Aqueceu, tudo se dissolveu, resfriou. Quando você resfriou, você voltou à origem do problema, à origem da experiência. Ou seja, vão permanecer dissolvidos 36 gramas e aqueles 4 gramas que se dissolveram durante o aquecimento agora voltam para o corpo de fundo. Você faz isso muitas vezes, é isso que você vai encontrar sempre. Quando você voltar para a temperatura de 20 graus, você vai ter uma solução saturada com corpo de fundo. Contudo, pode acontecer que nessa operação, na hora que volte a temperatura para 20 graus Celsius, o corpo de fundo permaneça dissolvido. Bom, mas aí está errado, porque deveria manter-se dissolvido apenas 36 gramas do sal. Mas por uma razão, ainda assim, pouco compreendida, às vezes pode acontecer das 40 gramas permanecerem dissolvidas. Bom, mas está além do que deveria ter, porque o limite é 36, se tem 40, essa solução está supersaturada. O que é uma solução supersaturada? É uma solução que mantém dissolvido uma quantidade de soluto acima do coeficiente de solubilidade. Se estiver acima do coeficiente de solubilidade, ela está supersaturada. Ou sobresaturada. Muito bem, mas é a solução supersaturada, uma solução metaestável. Ou seja, ela não está na sua estabilidade máxima. A qualquer momento, aquele excesso que permanece dissolvido pode ir para o fundo do recipiente. Agora, como é que você faz para uma solução supersaturada
voltar a ser uma solução saturada? Existem dois processos, ou por agitação mecânica, ou seja, agita-se a solução com uma colher, e aí esse excesso poderá vir a precipitar. Mas nem sempre apenas a agitação da solução provoca a precipitação do excesso na solução supersaturada. Bem, o outro processo é adicionar um cristal do soluto. Por exemplo, se for uma solução de cloreto de sódio, você vai pegar um cristal de cloreto de sódio e adiciona a solução supersaturada. Esse cristal quer dizer que ele já é sólido, mas ele acaba por iniciar a precipitação de todo aquele excesso que existe na solução supersaturada. Esse cristal do soluto, que se adiciona à solução supersaturada, é chamado de germen de cristalização. Agora, examinando uma solução saturada, insaturada e supersaturada num gráfico de coeficiente de solubilidade versus temperatura. Vamos imaginar que você tenha uma reta como coeficiente de solubilidade. Então, todos os pontos dessa linha, dessa reta, ela corresponde a uma solução saturada em uma certa temperatura. Tá bom. Então, vamos supor que numa temperatura determinada, o coeficiente de solubilidade seja 80 gramas por 100 gramas de água. Quer dizer que dá no máximo 80 gramas para se dissolver em 100 de água. Se você fizer uma solução que tenha apenas 60 gramas, no gráfico você colocaria um ponto abaixo da curva. Então, qualquer ponto abaixo da curva corresponde a uma solução insaturada. Mas vamos supor que agora você consiga dissolver 85 gramas e o limite e o coeficiente de solubilidade é 80. Bom, se você conseguiu dissolver 85, quer dizer que essa solução está supersaturada. E no gráfico seria um ponto acima dessa curva de solubilidade. Então, qualquer ponto da linha da curva de solubilidade é uma solução saturada. Qualquer ponto abaixo dessa curva, dessa reta, dessa linha, vai ser uma solução insaturada e acima dela vai ser uma solução supersaturada. Tá bom? Vamos fazer um pouco de exercício.